Hello, pessoas! Boa noite! Mais uma live aqui do meu canal Dharma Terapias da Alma, onde o meu objetivo é trazer informação a cada um de vocês que estão chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa live é com um convidado mega especial, que é o Daniel Constelador. Uma pessoa que tem conhecimento, bagagem, profissionalismo para falar da visão sistêmica, da vida sistêmica, porque afinal de contas, a vida sistêmica faz parte de todos nós, não é verdade? E hoje o nosso tema vai ser sobre o útero. Vamos fazer essa live de forma muito respeitosa, de forma muito amorosa, para falar daquilo que gesta, né? O útero, além de ser um principal órgão da mulher, ele não é um órgão apenas que gesta outro ser, mas o útero é um órgão da criatividade. E hoje nós vamos trazer aqui esse tema porque muitas mulheres têm dificuldade às vezes de engravidar. Muitas delas fazem de tudo e não conseguem resultados, né? Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando aí. Boa noite, Luiz, Davidson, Cuica, tudo bem? E no final da live nós vamos abrir para as perguntas. Então eu peço que vocês coloquem as perguntas na caixinha aqui na lateral, que no final nós vamos responder a cada um, né? Eu sei que hoje é um tema um pouco profundo, mas é um tema também transformador, né? A visão sistêmica, ela vem trazendo para a gente uma forma de ajudar os nossos conflitos. Inconscientemente, sempre a gente tem algum bloqueio emocional. Porque se a gente não tivesse bloqueio e fizesse tudo certinho, era para ter resultado. E muitas vezes esse resultado não acontece. E por que será que esse resultado não acontece? Se eu faço a minha parte, se eu faço uso de tudo aquilo que os profissionais da saúde me oferecem e eu ainda não consegui realizar o meu grande sonho, às vezes, de ser mãe, né? Então hoje o Daniel, com muita sabedoria, vai trazer para a gente o que a visão sistêmica traz de informação. É claro que, como seres integrais que somos, não adianta eu cuidar só de uma parte e esquecer da outra, né? Muitas vezes a gente cuida do físico e esquece que por trás desse físico existe uma alma, existe um espírito. E aqui eu não estou falando de religiosidade, aqui eu estou falando de corpos sutis. O corpo sutil é um corpo energético. É às vezes quando você entra naquele lugar e percebe, nossa, me deu uma dor de cabeça, ou eu sinto algo diferente. Esse é o nosso corpo energético. E se ele não estiver alinhado também com as nossas questões emocionais, eu não consigo dar nem um passo à frente. Ele já está aqui me chamando, eu já vou aceitar e a gente vai iniciar a nossa live. Enquanto isso, envia para as amigas que você acha que vai fazer sentido para ela, né? Pessoas que têm processos com útero, dores, pessoas que sonham, né? Mulheres que sonham em ser mães e ainda não conseguiram realizar isso. Hoje nós vamos falar isso de uma forma muito carinhosa com todos vocês e de forma muito respeitosa, tá bom? E no final a gente vai abrir para as perguntas. Olá, Olá, Daniel. Boa noite. prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. O Daniel é muito ocupado, além dos compromissos dele, né? É um cara que está sempre trazendo informação e contribuindo para a gente no dia a dia. Quem não segue ele, eu indico vocês seguirem, porque o conteúdo que ele passa é uma verdadeira aula sobre a visão sistêmica. Eu estava aqui falando, Daniel, que hoje a gente vai trazer um tema que você, com muita maestria, tem conhecimento para isso, sobre a questão do útero, a fertilidade, a infertilidade, porque eu tenho acompanhado, inclusive aqui na clínica onde eu trabalho, muitos processos de mulheres que já fizeram de tudo e não conseguiram realizar, às vezes, grandes sonhos. Um deles é a gestação. E muitas vezes está ligado a processos inconscientes, processos também energéticos que a gente não sabe e esquece de olhar para esse lado.
né? Lembrando que o processo emocional é o que dita a nossa vida. Então, não só para gestar uma outra vida, mas para estar presente aqui no agora, eu preciso estar na lei do equilíbrio. Se eu estou só naquela questão 100% muito automática, ansiosa, você gera vários outros sintomas no seu corpo que ele te bloqueia totalmente. Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para esse lado, né? A medicina tradicional, se você for olhar, tratar o corpo físico e não tratar o corpo biológico e o corpo energético, ninguém tinha problema. Remédio curava tudo. Estava tudo resolvido, né? A gente cumpria um protocolo e pronto, está resolvido. Só que é mais, como seres integrais que somos, tem mais coisa por trás disso. Verdade. Né? Então, eu gostaria que você se apresentasse e começasse a falar para a gente, para quem não conhece, o que é constelação familiar, o que é a visão sistêmica, para depois a gente entrar nesse assunto. Enquanto isso, as pessoas que estão entrando, manda para alguém que você conhece, alguém que tem algum processo emocional, algo relacionado a outro, ou para qualquer mulher, porque não é somente isso que a gente vai falar hoje, né, Daniel? A gente vai falar de termos que servem para nós, mulheres, para os homens também compreender, né? O que a visão sistêmica está por trás de qualquer sucesso, vamos dizer assim, né? Que a sociedade impõe o que é e o que não é sucesso, depende do ponto de vista de cada um, com as nossas relações familiares. A palavra é sua. Muito obrigado. Para quem não me conhece, eu chamo Daniel Gonçalves, eu trabalho com a constelação sistêmica familiar desde o ano de 2018. A constelação na minha vida foi um marco muito grande, pois eu fui para me conhecer, como um processo de autoconhecimento, para curar as minhas feridas. E lá eu fui aprendendo e percebendo que eu tinha muitas questões que eu nem sabia que existiam. Mas eu percebi o quanto que a vida poderia ser mais leve. E essa questão do útero, da fertilidade, ela está muito presente em nossas vidas. E aí eu já vou dar uma pinceladinha rapidinho no tema, para vocês perceberem que se hoje você não consegue gestar os seus projetos, você não consegue dar continuidade na sua vida, está atrelado com problemas que você está carregando no seu útero. Então isso aí é uma gama de situações muito grande, a gente vai listar algumas aqui hoje, vai falar um pouquinho para vocês. E a constelação, ela é uma terapia breve, geralmente de uma única sessão, onde nós vamos observar o que está acontecendo no seu inconsciente que acaba gerando os problemas e as situações do seu momento atual, da sua vida. Porque nós carregamos a imagem dos nossos ancestrais. O que significa isso, Daniel? Bom, o nosso corpo, todos nós sabemos que nós carregamos aí o nosso DNA, o nosso sangue dos nossos ancestrais. Mesmo que a gente não tenha convivido ou conhecido com eles, corre aqui o sangue deles. E na constelação nós entendemos, e por que tem esse nome também, constelação? Da mesma forma que carregamos esse DNA, também carregamos a imagem deles no nosso inconsciente. E assim como os povos antigos usavam as estrelas como senso de localização, nós usamos a imagem desses ancestrais para direcionar e construir, cocriando toda a nossa vida. Toda vez que nós temos um problema, uma dificuldade de lidar com alguma situação, é comum que a gente recorra no inconsciente para trazer uma solução. Só que junto acabam vindo ali as dores e os problemas ali desses ancestrais. E junto ali, né, todo esse sofrimento que a gente vai arrastando durante anos. Então a constelação vem com o intuito de harmonizar e equilibrar todo esse processo, tá? Eu sei que é uma dúvida muito comum para várias pessoas, que a constelação é religião, é algo místico. Não, não tem conexão com nenhum tipo de religião, nenhum processo místico, é um processo totalmente terapêutico. Tá? Nós vamos ter algumas religiões que adotam e usam a constelação. Na igreja católica, na igreja evangélica, em centros espíritas, cada pessoa leva de uma forma. Eu, igualmente a Fernanda, a gente tem que trabalhar de uma forma neutra, porque a gente não está aqui para pregar uma religião. A gente está aqui para levar conhecimento, para a gente levar transformação e cura para as pessoas. Tá? Bom, e já entrando um pouco no tema, a constelação ela é embasada em 3 princípios universais, que nós trazemos aí como as leis sistêmicas ou forças do amor. Então, para vocês conhecerem basicamente dentro do nosso tema, a primeira lei, a primeira força do amor, fica mais fácil, eu gosto mais de usar o força do amor, é justamente o pertencimento, onde todos nós pertencemos a um sistema familiar, a um sistema inconsciente que está conjunto com várias pessoas.
Toda vez que uma pessoa fica excluída, é natural que aconteça repetições. E o problema da infertilidade... Antes de você passar por esse ponto, você falou sobre a questão do DNA, né? Sim. A gente vem trazendo o DNA dos nossos ancestrais. E eu parei aqui só para a gente lembrar o seguinte, não só o DNA, mas como a energia, a frequência dos meus ancestrais vem junto no meu DNA. Por isso que muitas vezes a gente tem processos de repetição de padrões, porque ainda estamos atrelados a essa frequência ancestral. E venhamos e convenhamos, viemos de uma ancestralidade de muito sofrimento. Muita dor, né? São vários padrões. E principalmente... Eu falo, isso até arrepio. Exatamente. É muito comum, geralmente, pessoas ali que carregam ali essas dores, principalmente problemas uterinos, tá? São carregados ali de mulheres que sofreram, mulheres que foram excluídas. Já peguei vários casos, são constelações lindas. Eu falo que a que eu mais sou apaixonado é quando a gente percebe ali que a mulher consegue se libertar. Muitas das vezes está vivendo uma dor na maternidade, quando vai olhar lá atrás, teve uma mulher que foi excluída. E quando a gente acolhe, inclui novamente essa mulher na família, a pessoa se liberta. Já vi vários casos, várias situações nesse ponto, né? Então, você precisa entender que você não precisa carregar a frequência, o problema desses ancestrais. Você pode selecionar, você pode escolher o que você vai trazer desses ancestrais. Só que a nossa mente ela está condicionada a buscar somente os padrões negativos. Quando você vai no almoço de família, lá na casa daquela tia-avó, lá na casa daquela avó, sempre vai vir qual a história? A história negativa. Ah, fulana de tal bebia demais. Ah, fulana de tal, ela não conversava. Ela ficava só calada, mas ninguém conta o que tinha realmente. E com isso, naturalmente, a gente começa a reproduzir na nossa vida esses padrões de dor e sofrimento. Então, a visão da constelação, e assim como os produtos frequenciados, os florais, que a Fernanda também trabalha, é a gente conseguir desimpregnar essa frequência de dor e sofrimento da ancestralidade. É uma coisa que eu sempre falo aqui nas minhas lives, né? Boa noite, pessoal. Toda vez que chegam esses problemas, alguém é levantado para solucionar. E nós somos a geração que vai frear isso no nosso planeta. Para o nosso planeta avançar, para o nosso planeta evoluir, não tem como a gente arrastar esses problemas. Então, nós somos a geração que vai romper com esses problemas. E esse é o nosso intuito, levar um pouco desse entendimento para que vocês também consigam sair desse padrão de dor e sofrimento. Então, essa primeira força do amor, que fala do pertencimento, é você entender que cada pessoa da sua família, independente do que aconteceu, eles pertencem, eles fazem parte. Ah, Daniel, mas eu não gosto dos homens da minha família, eu só gosto das mulheres. Ok, você vai carregar essa dor no seu útero também. Porque lá atrás teve um homem que fez uma mulher sofrer. E muitas das vezes vocês começam a reproduzir esse problema, excluindo e fazendo o mesmo com os homens que esse homem lá atrás fez com uma mulher. E esse é um padrão que traz dor e sofrimento. Porque você vai começar nos relacionamentos, o primeiro passo, que é o relacionamento, só atraindo homens fracos. Aí chega na hora de ter um filho, não consegue. Vai tentar, mas por quê? O seu útero está fechado. Ele não está aberto para receber ninguém. Nem mesmo e muitas vezes é inconsciente. Sim. Porque eu acompanho pessoas que já fizeram de tudo e não conseguem chegar na realização de maternar. Então, às vezes a gente fez de tudo aqui no plano físico. Sim. No plano que eu estou tendo consciência e ciência. Mas nesses laços de ancestralidade, nessa frequência que eu trago, que pode ser pertencimento e como também pode ser a questão com o pai, que eu acho que você vai chegar aí para explicar, né? Esses traumas, esses bloqueios, ou até alguma coisa que aconteceu com a mãe, enquanto você estava na barriga dela, e ali você recebeu essa energia, essa frequência, você não sabe. Né? Então, por isso que quando eu falo, gente, terapia devia ser uma questão assim, para todos.
E eu falo, não é terapia somente energética, que é, por exemplo, no caso é a terapia que eu atuo, frequencial, vibracional, mas são as duas, que uma complementa a outra, nenhum trabalha de forma isolada, todos se complementam para que o despertar da consciência da pessoa traga ela, opa, eu preciso olhar para algo que eu não tenho conhecimento ainda. Verdade. Né? Então, é isso que eu queria depois que você chegasse também nesse ponto, sim. Porque eu acredito que a live é relacionada a útero, mas nós temos homens também aqui na live, e não é só porque um homem não tem útero que isso também não serve, né? Porque muitos homens... A gente vai chegar nesse ponto, que é o quê? A mulher que está com o útero adoecido, que está carregando essa carga, ela não vai atrair um homem saudável para a vida dela. Porque um homem saudável precisa de uma mulher saudável. Ele está frequenciado nessa mulher saudável. Ressonante atrai ressonante, né? Exatamente. Então, uma mulher que está em desequilíbrio, naturalmente, ela também vai atrair um homem que está em desequilíbrio. E daqui a pouquinho eu vou falar onde está alocado cada um dos problemas ali nos nossos corpos também, tá? Então, bom, só fechar essa parte das 3 forças. Então, a gente já entendeu que o primeiro é o pertencimento. Então, todos fazemos parte, todos temos ali nosso lugar presente, que é um processo ali de repetição, que é o quê? Quando alguém fica excluído, alguém precisa ficar repetindo o problema. Então, o que a gente vai falar aqui hoje, das mulheres que repetem ali a infertilidade, de não conseguir ter filhos, de produzir na sua própria vida. Ah, Daniel, essa live é só para quem quer engravidar? Não, isso é para tudo na vida. É a sua energia feminina. E a energia feminina na mulher nasce pelo útero. A gente vai abordar esse ponto tudo lá na frente, né? Então, já curte a nossa live, já compartilha, chama outras mulheres e outros homens que precisam também curar essa parte. Porque não dá mais para a gente ficar nessa dor, né? Então, seguindo nessas 3 forças, a segunda é a força da ordem, que fala que cada pessoa tem uma posição dentro do núcleo familiar. E um dos problemas também que a gente vai listar aqui hoje é justamente ali a posição que ocupam, né? Pode ser lá na família de origem, na família atual, que muitas das vezes está fora do lugar. E quando você já nasce lá na sua família de origem, ocupando o lugar às vezes da sua mãe, às vezes do seu pai, é como se o seu útero fosse impregnando daquela frequência ali, daquela responsabilidade. Quando você chega na fase de ter filho, seu útero já está envelhecido. Porque ele já teve que assumir uma postura, um lugar muito mais velho, muito maior do que ele tinha para aquela época. Então, ele não pôde desenvolver, tá? E temos também ali quando uma pessoa honra a partida de outra pessoa. É muito comum quando você tem um vínculo emocional muito forte e você não aceita a partida daquela pessoa. E com isso, começa ali o processo de você começar a sabotar a sua própria vida de forma inconsciente, para ver se consegue encontrar com aquela pessoa. E esse encontro ele não vai acontecer. Então você precisa aceitar o destino daquela pessoa para aí sim você vivenciar o seu destino, tá? E fechando aí as 3 forças que eu falei, a força do equilíbrio das relações. A gente vai falar bastante de hoje também. Todas as relações são embasadas no equilíbrio entre o dar e o receber. Toda vez que numa relação só uma pessoa faz e outra só recebe, a tendência é que a relação acabe. Então, vocês, mulheres que estão fazendo tratamento, que fazem um acompanhamento ali, que seguem o protocolo da Fernanda para trabalhar a sua fertilidade, não adianta só você fazer. Se o seu parceiro não estiver disposto a também fazer o tratamento, vocês não conseguem. Não adianta só você fazer. Somente quando os dois equilibram, que aí sim pode acontecer. E é uma coisa bem interessante, já abrindo um pouco aqui nosso tema, que o nosso corpo ele tem 3 centros de inteligência. E muitas das vezes os problemas eles estão alocados em um desses centros. E enquanto você não libera, você não acessa outros centros, o problema ele não é resolvido. Então, o primeiro deles é o instintivo, que muitas das vezes aí a gente conhece como lado emocional, só que é a forma como chama, tá? Esse lado é o instinto primitivo, o instinto de sobrevivência. É ali o bateu, levou, o olho por olho, dente por dente. Ele é muito importante para que você sobreviva, para que você consiga ali ter a sua vida organizada, pautada ali pela sobrevivência, mas ele não é tudo. Depois dele a gente tem
o racional, que é a nossa mente, que muitas das vezes as pessoas falam, né? Não, cabeça vazia é oficina do diabo. A mente não pode ficar vazia, eu tenho que pensar o tempo inteiro. A gente está na era da informação, o mental está altamente ativado. As pessoas usam o mental o dia inteiro. Se você usa o mental o dia inteiro, como que você vai conseguir gerar um filho? Se está no seu corpo físico, se está ali no instintivo. É um instinto primitivo. Se você não desligar aqui, você não consegue ter aqui. Então você precisa também equilibrar. Só que o problema do racional, ele é ilusão. O mundo todo ele é embasado em ilusão. Quantas vezes você já viu a pessoa feliz ali na rede social, tudo perfeito, tudo lisinho, mas por trás é cheio de problemas, cheio de dores. Porque isso acontece muito. O meio social ele está embasado no nosso instinto racional. A nossa mente nos engana. E a gente percebe isso várias vezes, né? O campo morfogenético, ele mostra essas ilusões. E aí a gente tem um terceiro, que é o ponto de equilíbrio entre essas duas partes, que é o nosso centro emocional, que fica exatamente no nosso coração. Ele não está embasado nas nossas emoções instintivas. Ele está embasado em uma emoção que ela consegue unir os dois centros, tanto o emocional ali instintivo, quanto o racional. E com isso você consegue ter um equilíbrio. Por isso a gente fala, onde que mora a verdade? No coração. No coração. Por isso a gente sempre fala, ó, segue o seu coração. Faz o que o seu coração está pedindo. Porque ali é a sua essência. Então, se você não consegue ter uma conexão de coração com o seu parceiro, não tem como engravidar. Porque tem um componente primordial, que a gente pouco fala, que para gerar uma vida precisa de amor. E qual que é esse amor? Não é uma da história da Disney. Não é aquele primeiro beijo que você até levantou o pezinho para trás. Não é esse. Cada pessoa tem um nível de amor. Então, a gente já começa a movimentar no sentido de que os meus pais lá atrás se amaram? 100% dos casos é sim. Porque você está viva. Sim. Se você não está viva, seus pais não amaram. Ah, Daniel, mas o meu pai batia na minha mãe. Ok, se essa for a linguagem dos dois, de amor. Se o seu pai gostava de amar assim, a sua mãe gostava de receber assim. Nós não estamos aqui para julgar eles. Então você começa a conectar com esse amor através do seu coração. Sim. E eu não sou uma pessoa iludida porque eu já peguei casos pesadíssimos. Pessoas foram feitas em lugares que você nem imagina. Que justamente tinham que acontecer aquele momento de amor para aí sim viver. E aí a gente vai chegar no seu útero, porque ele fica carregado de todo esse excesso, de você não usar o seu coração. Você já isolou, você não quer. Quantas pessoas a gente não conhece aí que, não, eu não gosto de me emocionar. Eu não quero me emocionar. Então você já anulou. É como se você estivesse offline, você não está conectado com a sua essência. Então você não consegue usar essa força que é a criação, que parte do amor. Então, quanto mais você conseguir desconectar o comando da sua mente, você ativa o seu coração para iniciar essa energia. Então, você está aberta a funcionar o corpo desse jeito. Mas enquanto você ficar presa na ilusão da mente, é como se a mente assumiu... A mente, eu falo, que ela é tão perigosa, né? Igual as pessoas falam, não deixa o ego controlar, eu falo, não deixa a mente. Porque a mente ela não foi feita para guardar zilhões de informações como a gente faz. Porque igual o celular e o computador, ela tem um limite físico. Sim. Muitas pessoas hoje estão chegando no burnout, casos extremos de estresse, depressão, ansiedade, porque a mente está esgotada. Não cabe mais informação. Começa na mente, né? Sem contar os AVCs da vida. Exato. Que tem uma causa de estresse também por trás disso, né? E essa conexão que você fala do coração é o que eu tento mais trazer aqui na minha página, é sobre essa conexão. Porque quando eu me conecto com quem eu realmente sou, eu consigo a realização daquilo que eu desejo. Verdade. Né? A frequência do coração, ela capta 5 quilômetros, ela irradia. Então eu falo, gente,
E muitas pessoas não querem sentir, né? Eu faço alguns atendimentos aqui e algumas pessoas que eu atendo, elas não se permitem sentir. Se a gente não tentar conectar com aquilo que faz a vida fluir, que é o nosso sentir, eu não consigo nada. Sim. Né? Então, assim, o que eu me apaixonei com os vibracionais, agora eu vou puxar uma palhinha para mim, é porque ele justamente, o ouro, por exemplo, que é um dos produtos mais vendidos nossos, é justamente essa conexão. Eu tenho relatos de pessoas que começaram a falar assim, nossa, eu fiquei mais feliz. Por quê? Porque começou a agir em conexão com o coração. Se você é muito superficial, ou se você realmente não é uma pessoa verdadeira com você, se você fica só na vitrine, conforme a gente está falando, porque hoje em dia as pessoas estão na vitrine, né? Quem trabalha diretamente com o público nessas questões emocionais, a gente sabe que o mundo das telas é uma coisa, a vida real ela é outra. Mas eu falo que dá para a gente ser a gente de verdade, tanto por trás das telas quanto na vida real. Porque aí há uma concordância, uma concordância com quem eu sou e com quem eu demonstro para o outro. E outra coisa, aquelas pessoas que são mais perceptivas, elas conseguem identificar no olhar do outro se aquilo ali faz sentido ou não faz para ela. Uhum. Se você começar a observar algumas postagens, o que as pessoas dizem, você olha no rosto daquela pessoa, se ela está tendo sinceridade, se ela está vivenciando aquilo. Porque estamos todos no caminho da evolução. Estudar é ótimo, mas colocar em prática é fundamental. Verdade. Né? Então, quando a gente não tem a gente usa somente a nossa mente, a gente não consegue fazer essa conexão. Não. E aí, como eu falei, quando chegou no limite, você não consegue usar mais. Acabou. É onde que as pessoas surtam. Então, qual que é o caminho? Que é o que eles falam, né? Qual que é o caminho mais difícil na vida do homem? Sair da mente e vir para o coração. Só que eu vou contar um segredo para vocês. No coração, você tem acesso direto à nuvem. Você consegue usar o seu campo mental do lado espiritual. Então, você que gosta muito da mente, tem um terreno muito mais fértil. Tem enquanto você está usando o iPhone 1, tem um 16 Pro Max do lado mental espiritual e mais, e plus, né? Então, você precisa passar pelo coração. E aí, né, igual o pessoal lê lá o livro do segredo, fala sobre essa cocriação, tudo é visualização da mente. Só que tem uma chave que cria, que materializa, que é o quê? O coração. É o sentir, né? Exatamente. Quando você sente, imaginando que você já tem, você consegue realmente materializar. E por que a gente está falando isso para falar de fertilidade? Porque a fertilidade, ela não está só lá no útero. Porque para você começar a desbloquear o seu centro instintivo, você também precisa desbloquear o seu coração, precisa desbloquear a sua mente, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. E a constelação, ela atua em todos esses campos. Ela atua no seu campo mental, trabalhando no seu inconsciente. Ela atua no seu campo emocional, liberando e resolvendo ali esses bloqueios que te impedem de acessar emoções positivas. E agora a gente chega no útero, que faz parte do seu centro instintivo. Porque muitas das vezes acreditam as pessoas que o instinto é algo rude, algo que é raiva, que é braveza. E não. As pessoas estão completamente impregnadas de raiva, de ressentimentos, de mágoas. E aí, como que você está esperando de gerar uma vida ali num terreno tão ácido? Para você plantar determinadas frutas, você precisa controlar a acidez do solo. Se o seu organismo está completamente ácido, como que você vai gestar uma vida? Isso a gente está falando só do lado energético. Não estou falando nem do físico. Que a gente entra em outros fatores. Você já limpou a região por dentro? Já fez algum tratamento para ver como que está o útero? A gente tem aí vários estudos sobre a troca de energia. Mas e o resto que compõe esse centro instintivo? Como que está o seu instinto? Que é um trabalho fantástico que eu sempre recomendo aqui para os meus clientes para passarem com a Fernanda para fazer uma desparasitação. Tem parasita roubando força. E quando o parasita está roubando a força, ele está tirando a sua conexão com você.
entendeu? Um corpo intoxicado, um corpo com parasita, você está sendo alimentado de outras toxinas que bloqueiam essa conexão. Eles não deixam isso acontecer. Então, quando eu falo assim, gente, a importância da limpeza do terreno biológico não é só para a sua saúde física, mas é para a sua saúde mental e para a sua saúde espiritual. Eu tenho uma terapeuta que, hoje ela até me mandou uma mensagem, que ela começou a tomar o desparasitação e foi muito rápido. Por que que algumas pessoas, vou falar um pouquinho sobre isso, algumas pessoas usam vibracional e falam assim, nossa, rapidinho ela consegue perceber, e outras não. Tem duas coisas, vou falar isso, depois eu vou voltar para você, porque senão a gente tem muito conteúdo e o Instagram pode cortar a gente. Duas coisas. A primeira chama-se resistência. Tem pessoas que têm muita resistência, e aquilo ali, quando você tem, é uma barreira que você coloca nas suas células, onde você não permite que o produto, ele atua diretamente na matriz informacional da célula. Por que que os vibracionais da Itatinga são diferentes dos outros? É por isso. Só que para ele atingir essa matriz informacional da célula, ele demora mais ou menos 15 dias. Então, por isso que eu recomendo que usem mais vezes. Tenha uma constância, principalmente o ouro, porque ele vai te mudando o seu padrão frequencial, te trazendo essa conexão com o coração, trazendo a conexão com a alegria, e aí você consegue caminhar de forma mais consciente. Então, eu falo que eu não gosto de usar o termo cura, mas vamos usar o termo cura. Nenhuma cura, nenhuma realização, ela não acontece enquanto você não leva para o seu consciente, a sua célula entende que você agora está no controle. Sim. Se você toma por tomar, ou se você não está nem aí e tal. Hoje mesmo eu fiz uns stories no meu status do Instagram e uma pessoa me mandou uma mensagem. Então, por exemplo, olha, tem comprovação científica? Aí eu mandei um PDF de 167 páginas para ela, mostrando que tem. Eu morro de preguiça disso. Porque se existisse apenas comprovação científica, tudo que foi comprovado cientificamente era para estar curando as pessoas. Era para estar resolvendo, né? Mas por quê? São as pessoas que estão presas no mental. No mental. Não conseguem ter a consciência, né? Então, quando o seu organismo ele não está conseguindo suportar nem o seu corpo físico, como que você vai receber um outro corpo dentro de você? Não tem jeito. Então você precisa estar limpa energeticamente, no sentido de que não pode ter parasita que é físico. É um problema energético? Sim, mas já ficou físico. A maioria das pessoas hoje só estão comendo comidas que já estão ultra vencidas, já passou da época, mas pelo conservante, tá ótimo ali. Tem até um caso, né? A pessoa comprou um hambúrguer dessas redes famosas aí e guardou. E já tem, assim, muitos anos que tá guardado. Você pega o pão, tá normal. Você pega a carne, tá normal. Tá tudo normal. Não estraga. Não piora, né? Então, a pessoa tá comendo só isso. Óbvio, né? A gente, às vezes, quando pode ir lá comer, come. Porque é um processo de limpeza. A gente tá aprendendo com isso. Mas só tá entupindo com isso. Qual que é a energia que o seu corpo vai retirar disso? O conservante, ele não serve só para conservar o alimento. Ele serve também para intoxicar o seu organismo. Lógico. Aí a sua célula vai lá absorver o nutriente, pega esse conservante e ela fica defeituosa. E aí a gente tem uma gama de doenças que decorrem disso. E aí a questão da defeituosa, o que acontece? Como a gente vem de um padrão emocional de muita dor e sofrimento, e tem acontecido vários episódios que têm trazido para a gente medo, então você muda o seu padrão vibracional, condicionando um campo para que esse parasita se manifeste. Sim. Então, usa parasita por causa do seu padrão frequencial, da sua vibração, usa também as toxinas, e aí você monta um corpo bomba, entendendo? O que você vai querer produzir? Não tem o quê. Aí você já tem a sua questão da sua ancestralidade, que você trouxe, essa frequência, junto com a questão atual. Como que você vai querer,
né? Eu conheço também muitas mulheres que eu atendo com processos de endometriose e outros processos relacionados ao útero, e muitas vezes eu falo, vão desintoxicar, vão desparasitar, e a pessoa acha que é balela. Eu falo, gente, tudo começa de dentro para fora. Quanto mais limpa você Até na hora tiver, de começar a ver os vermes saindo ali na hora de jogar para fora, né? e aí você vai tendo essa conexão com o seu espírito e a sua mente. Sim. Sabe? E aí você consegue observar até padrões de repetição que antes você não observava, porque vivia muito no automático, né? E infelizmente a indústria alimentícia ela está ligada à indústria farmacêutica. Eu como para passar mal, entendeu? É aquela coisa, né? Eles vendem para você aqui a comida e depois te vendem o medicamento. E vira esse ciclo sem fim. Eles vendem 2 vezes, 3 vezes, várias vezes, né? Para quem não está entendendo um pouco essa parte de energia, de frequência, depois que acabar a live, vai lá no YouTube e coloca lá frequência diapasão. Diapasão é um instrumento. Se você tocar, aqui. Tem ele aí? Tem. Você toca ele ressoa a frequência no outro que está do lado sem ter nenhum toque. Então, essa frequência, ela está impregnada. As suas células, elas se comunicam através de frequência. Se uma célula está doente, ela transmite essa energia da doença. Eu falo assim, bem simplificado, como se fosse um saco de laranja. Se você pegar uma laranja podre e colocar lá dentro, vai apodrecer tudo. Aí você imagina, você já está com esse corpo todo adoecido. Aí você vai colocar uma criança que vai estar sintonizando com você durante 9 meses. Qual que vai ser a frequência das células dessa criança? Por que as crianças hoje nascem com inúmeras doenças? Já tem bebê dentro da barriga da mãe que tem doença que antigamente era só de idoso. Porque tem essa frequência. Então o seu corpo ele ainda não está preparado. E isso a gente vai ter várias questões. Aqui a gente está abrindo o tema para vocês. Chegando no útero, o útero é um órgão e é um dos órgãos mais importantes da mulher. E eu vejo hoje um movimento muito grande das mulheres negando o próprio útero. Gente, já que você não usa o seu braço aí, que você não usa ele para nada, corta ele e joga fora. Como que você vai abrir mão do órgão de criação que existe dentro de você? Observe uma mulher depois que ela retira o útero ou parte dos órgãos reprodutores femininos. Como que a vida dela às vezes começa a enfrentar problemas, como que começa a desenvolver doenças. Então você precisa dele. Só que qual que é o problema que gera tanta raiva, tanta angústia nas mulheres? A memória que esse útero traz. E aí agora a gente vai começar a entender a nível da ancestralidade. Por quê? O seu corpo, toda a carga genética que você recebeu da sua mãe, 50% do seu corpo hoje, metade do seu cabelo, metade da sua pele, tudo, metade, veio da sua mãe. Só que todos esses genes, eles foram produzidos enquanto a sua mãe ainda estava lá na barriga da sua vovó. Então você sentiu na pele tudo que a sua avó sentiu. Tem uma frequência que está ali junto. Então essa mulher lá atrás, não só a avó materna, mas a gente traz também dos outros ancestrais, existem padrões e memórias de dores. Qual foi a história dessa mulher? Foi uma vida fácil ou ela sofreu muito? Daniel, minha avó só ficava dentro de casa, só serviu para ter filho. E a minha mãe me ensinou a vida inteira que eu tinha que estudar para não depender de homem. Então eu tenho que ser o contrário da minha avó. Eu estou excluindo a minha avó. Mas vou contar outro segredo aqui para vocês. Você já parou para pensar se o maior sonho da vida da sua avó fosse criar uma grande família? Quando você entende que sua avó gostaria de estar ali e o que você enxerga como problema, muitas das vezes é o que ela queria fazer. Não estou falando que os avós estão certos, longe disso. Mas a gente não pode pré-julgar uma situação só porque eu não queria estar vivendo aquilo dali. E às vezes você está negando uma mulher, está negando a força de uma mulher, negando as características de uma mulher, e o que você manda de energia, o que está carregado no seu útero. Na minha
vida as mulheres sofrem. Então eu preciso ficar totalmente polarizada na energia yang, na energia masculina, para eu poder ser forte, para mim não sofrer. E aí guarda todo esse histórico. A gente tem vários padrões, pessoas que migraram, pessoas que passaram fome, pessoas que foram escravizadas, torturadas. Tudo isso está guardado na nossa memória. E quando eu nego, quando eu excluo essas mulheres, eu começo ali a estar transmitindo essa energia. Se eu vejo que o mundo é difícil, o mundo é problemático, por que eu vou ter filhos? E aí... E tem uma... Pode. Daniel, e tem uma questão também, a não ser só essa, eu não sei se a visão sistêmica, ela fala a mesma linguagem da leitura corporal, mas a Cristina Cairo, ela aborda muito uma questão também com o pai, né? Nós vamos chegar, tem nele na mamãe. Então a gente tem que ser rápido, porque a gente só tem 13 minutos. Vai dar certo. Porque eu tô com medo do Instagram fechar a gente. Então vamos pular, vamos fazer já um resumão. Vou deixar aqui os vovôs aqui. Vou só concluir com as mulheres guerreiras, tá? Um padrão que é muito comum da ancestralidade é das mulheres guerreiras. Se você se orgulha de ser uma mulher guerreira, se a sua mãe foi uma mulher guerreira, lá atrás teve uma história, um padrão de repetição que é justamente de uma mulher ter sofrido muito com um homem. E aí, as mulheres seguintes, elas prometeram e fizeram um acordo que elas nunca mais sofreriam por um homem. E começam aí a não mais produzirem homens fortes, somente produzirem mulheres fortes. Então, os homens vão receber tudo na mão, tudo de mão beijada, tudo muito fácil, e as mulheres vão sofrer. E as mulheres chegam na fase adulta carregando essa dor. Essas mulheres têm dificuldade de engravidar porque estão carregando uma dor ancestral. E perceber que estão fazendo o mesmo problema daquele homem lá atrás que fez aquela mulher sofrer, só que está invertido. Sim. E aí chega no papai e na mamãe. O papai, ele representa nosso ir para o mundo, né? Ele leva o filho para o mundo, é a nossa segurança, é a nossa força. E para falar dos papais, eu sempre falo da nossa equação da vida, a equação da matemática lá na escola. Para a sua vida existir, precisam de 2 fatores. Papai mais mamãe igual à sua vida. Se em algum momento dessa relação um dos dois ficou maior ou menor, é como se ficasse um débito, um déficit ali que você precisa cumprir para justamente equilibrar e a sua vida ser possível. Então, se você viu que na relação dos seus pais um era maior ou menor, você começa a usar aquela força. Então, se o papai foi mais fraco, vai chegar uma hora da sua vida que você vai ter que fazer muito mais com o yang, com o masculino, para conseguir equilibrar. E se também a mamãe foi mais fraca, você pode usar a energia feminina para tentar equilibrar. E aí a gente entra nos problemas que vêm deles. Para as mulheres, o primeiro amor é o pai. Você constrói essa conexão. E muitas famílias hoje elas estão desestruturadas justamente porque a filha está presa lá com o pai, que é o que a gente chama aí das princesinhas do papai. E assim também a mãe, o homem está preso com a mãe, que são os príncipes da mamãe. E não conseguem gerar uma família. Muitos dos problemas de relacionamento estão atrelados a isso. E aí, se você está presa psicologicamente com seu pai, você vai fazer de tudo para que nenhum relacionamento dê certo, nenhum relacionamento se aprofunde, para que você não perca esse vínculo com seu pai. E da mesma forma, o homem também. E aí, eu vou trazer um exemplo. Teve um casal que eu atendi, né? Primeiro veio o homem, e ele tinha um problema que ele só conseguia ter 10% dos espermas efetivos. Então não conseguia engravidar porque a chance era muito pequena. Veio fazer a constelação. Só que na constelação que eu faço, que é a constelação completa, nós não trabalhamos somente aquele ponto específico. A gente olha o campo de forma geral. E assim a gente também começou a abrir o campo da esposa. A esposa dele estava bloqueada também para não ter filhos. Eu falei, da sua parte está pronto, mas eu quero que ela venha constelar também. Porque o próprio
tem amor. Você no campo aqui, ó, ela tá presa com os ancestrais dela, ela não tá disponível para ter um relacionamento. Ela veio, liberou, hoje eles já têm 2 filhos. Que coisa boa. Justamente porque um liberou o outro. Então, se você não resolve a relação com seu pai, fecha também. Você não consegue gerar, você não consegue ter segurança para colocar um filho no mundo. E agora, o lado da mamãe. Mamãe representa as emoções, os sentimentos. Tem até uma imagem lá que o pessoal coloca que eu acho que é bem forte, né? Um útero cheio de arame farpado, assim, tudo machucado. Por quê? É o útero das mulheres hoje. Porque quando elas têm uma má relação com a mãe, elas não conseguem acessar a força materna, elas entram num processo de autotortura, de automutilação, onde elas precisam atacar o próprio corpo para tentar resolver esse problema. Porque é onde deriva e vem essa força materna, né? Por isso que às vezes a gente vê mulheres que buscam relacionamentos altamente conflituosos. Na constelação a gente não busca culpados, a gente busca encontrar a solução. Então, por que às vezes derivam situações mais graves, mais pesadas? Porque existe ali uma deficiência emocional, uma dor emocional vinculada também a essa mamãe. E onde que essa dor fica carregada? No útero. Se você está buscando sofrimento, você está buscando tortura para o seu próprio corpo, como que você vai gerar uma vida? Você já sofreu tanto e parece um sofrimento interminável, por que você vai colocar um filho no mundo? Inconscientemente já vai, ó, sabota, bloqueia, todo filho que vier pode soltar, pode liberar. Seu útero não consegue reter a gravidez. É óbvio que a gente não está falando que é só essa questão, mas essa é uma das questões muito importantes. E aí, quando você tem raiva da sua mamãe, né, tanto que tem até um post que é muito bacana que fala, né, o seu útero chora. Quando você está com problemas aí no seu ciclo menstrual, que você não está conseguindo, né, ter um fluxo ali normalizado dentro da frequência correta, você tem problemas ali atrás com as mulheres. A gente tem um padrão das mulheres que morreram durante o parto. Então, uma mulher carregadora que ela prefere morrer do que ter um filho. Então, tudo isso são dores que estão impregnadas. E aí, quando você começa a olhar de forma diferente para sua mãe, você começa a aceitar o lugar dela de mãe, você começa a se abrir para aí sim cuidar do seu corpo, olhar para você. Por que as pessoas hoje não se cuidam? A maioria delas tem problemas ali de carência emocional. Nós somos uma geração, a geração passada foi criada sem os pais, porque o pai tinha que trabalhar. Essa geração atual nossa já é a geração que foi criada pela creche, porque o pai e a mãe estavam trabalhando. Atrás de você tem uma carência enorme de carinho e de atenção. Porque você tinha que disputar com o celular da rede social, com a amiga, com o pai, com todo mundo, com os afazeres da casa e o cansaço da sua mãe por um pouquinho de atenção. Aí você chega para buscar esse amor, você vai buscar nas coisas, nas pessoas e nunca dentro de você. O seu útero fica fechado. Ele não está aberto para doar emoção, ele não tem amor para dar, porque você acredita que dentro de você está vazio. Que não existe emoção. Né? Então, quando você começa a aceitar, incluir, acessar a força dessas mulheres, você começa aí sim começar o seu processo de cura desse útero, de harmonização. Lembrando que não é a constelação que cura, é o seu próprio corpo que cura. Assim que eu... Ela levando a consciência, né? Quando ela tem consciência do processo, é a mesma coisa de você estar informando para suas células, olha, eu entendi o que aconteceu, mas eu resolvo agora, eu escolho agora aceitar e deixar aquilo com que pertence a eles e seguir uma nova etapa. Sim. Por isso que eu falo, tem que não é estudar, mas tem que fazer práticas, tem que buscar os profissionais certos para que você fique liberado. Senão você vai ficar preso, gente. E as questões presas é uma questão tão sutil, mas ao mesmo tempo ela tem uma força tão grande que você fica preso em várias áreas da sua vida.
né? Não é só nessa questão da fertilidade, mas em várias outras áreas. Sim. E a cura de qualquer outra coisa, ela começa a acontecer quando eu começo a olhar para dentro, né? Quando você não começa realmente a olhar para dentro e ter coragem, ter amor próprio por você mesmo, saber que você não está sozinho nessa, todo mundo tem um emaranhado de situações e que estamos na época do tentar resolver e as coisas, quando você quer de verdade, elas se resolvem. Aí basta você ter coragem e disposição, porque às vezes o início é um pouco complicado. Mas depois, quando você começa lá embaixo, mas depois você sobe. Quando você sobe, você cria uma força. Sim. E aí você já está com a sua identidade, com a sua consciência, sabendo da sua autorresponsabilidade. E aí não existe mais esse elo energético e frequencial de dor e sofrimento que você traz da sua ancestralidade. Sim. E aí, quando você carrega essa dor da mãe, o seu corpo é como se fosse a forma de você liberar e resolver esse problema com a sua mãe. É onde você começa a se atacar. É onde você deixa de cuidar da sua saúde, onde você deixa de cuidar da sua energia. E aí a gente vai ter vários problemas, né? Então, hoje, quanto tempo que você usa métodos contraceptivos para não ter filhos? Você está colocando na sua frequência que você não deseja ter filhos. Não ter. E aí a gente tem um ponto muito grave na constelação, que a gente pega várias pessoas, tá? Que é a questão ali da perda dos filhos. A gente precisa falar, né? Lembrando que aborto, não existe aborto espontâneo. Existe aborto que é provocado, você tirar do seu corpo, você abortar, você tirar. Quando um filho falece na gestação, ok. Então, o aborto, ele não é uma coisa que é provocada, ele acontece, ela é uma expulsão. Mas a interrupção da vida do filho é diferente do aborto natural, que o próprio corpo elimina ali o corpo que já faleceu. Então, quando você faz isso, é como se o seu útero ficasse carregado desse momento. E a gente percebe o tanto que é dolorido e sofrido esse momento. Ah, Daniel, mas você tem que ver que a mulher vai sofrer se ela tiver esse filho. Ok, concordo, entendo que é um ponto que precisa ser discutido. Mas o tanto de carga emocional que fica naquela mulher. Eu tenho casos assim, que chegam a ser bizarros do processo de automutilação e deteriorização do próprio corpo que a mulher se coloca depois de passar por um aborto. É como se ficasse ali uma marca que para sempre ela precisa se torturar, que ela precisa se martirizar por conta daquele momento. Só que hoje a gente não vai contar os casos aqui porque não dá muito tempo. Não dá tempo. Vamos para o próximo. Mas a gente tem que lembrar o quê? Fica impregnado no seu útero. Então, os filhos que vêm depois, eles sabem que teve um bebê que foi assassinado ali dentro. E muitas das vezes a gente pega na constelação conflito entre mãe e filho, pode olhar que teve um aborto antes. Na maioria dos casos, não é uma generalização, mas a gente sempre observa. Aí teve ali esse aborto, o filho que vem em sequência, ele vai cobrar a vida daquele filho que veio. Então, na constelação, a gente vai fazer a inclusão desse filho. E chega no ponto das mulheres depois não conseguirem ter outros filhos. Porque o filho, ele é fruto do amor do casal. Quando um filho morre, é como se o amor daquele casal morresse. O casal precisa se reconectar, é como se eles se conhecessem de novo pela primeira vez. E aí precisa reconstruir esse amor. Só que como que está esse útero? A energia do bebê ainda fica lá dentro do útero da mamãe. E a mulher, muitas das vezes, ela não consegue fazer nada para limpar esse útero. Aí começa a desenvolver miomas, começa a deteriorar o útero para que tire ele para esconder. Porque qual mulher que vai contar que fez isso? Nenhuma. Vão esconder, então você quer esconder tanto, você quer comprimir tanto, guardar isso tanto, que chega o ponto que você tem que jogar fora o seu útero. E aí, quando o seu útero está machucado, quando ele está comprimido dessa forma, a sua energia de criação está altamente comprometida. Por que as mulheres hoje têm muita energia yang? Porque o útero está comprimido, não pode sentir, não pode falar o que pensa, tem que viver dentro do padrão da sociedade. O útero comprimido, adoecido, ele não permite que a sua energia feminina saia.
tem também até uma questão emocional, né, Daniel? A questão da mágoa, porque pensa bem, se nós trazemos a questão da nossa mãe, das nossas avós, se alguma delas passou por algum processo, até de traição, né, e essa mágoa, ela vem passando na gestação, quando ela chega em você, é mais uma coisa, né, que pode te impedir de ter uma vida e um útero saudável. Porque é uma frequência, é uma informação, né, que talvez seja transgeracional, que você carrega no seu DNA. Então, qual a importância, né, de conhecer o seu sistema familiar, de buscar recursos e informações para que você tenha mais clareza do que realmente pode ter acontecido e se auto-observar, trazendo a conexão para o coração, porque ele vai te direcionar. Eu falo que não é necessário eu buscar, não é que é necessário, é a questão do buscar fora, eu vou buscar fora conhecimentos para eu acessar aqui dentro. Sim. Entendeu? É buscar uma sessão terapêutica, o Renan aqui, o Renan faz um trabalho lindo, com frequências de brilho e Amani, que são terapias também que trabalham esses processos emocionais. Sim. E semana que vem ele deve estar atendendo aqui, viu, gente? Eu vou fazer uma propaganda, porque ele vem de Florianópolis para Belo Horizonte. Bom, ele faz um trabalho muito bacana. Só para a gente fechando aqui também, eu quero falar sobre os relacionamentos. Tá. Vamos falar rapidinho, porque depois a gente vai abrir para perguntas, que já tem uma pergunta aqui. Eu só vou responder que sim, tá, Lu? Depois a gente fala mais sobre isso. Você então vamos lá, Daniel. Quer falar sobre as promoções da Black Friday também? E aí eu vou falar depois dos relacionamentos, tá? Então agora a gente vai falar aqui um pouquinho que também tem soluções aqui para vocês, tá? Eu vou falar então rapidamente. Já que o nosso tema hoje está falando sobre útero e fertilidade, eu vou deixar aqui esse Gel Emotion. Gente, eu não sei se vocês conhecem, tá? A gente tem 4 casos na Itatinga. Ah, você também tem? Não serve só para fertilidade não, viu? Serve para várias outras coisas. Essa mente brilhante aqui, ó. Ele tem vários, ele tem o quê? Eu tenho aqui ele aberto, porque o Gel Emote é um gel que ele age diretamente nos processos emocionais, né? Amo o Gel Emote, né? Ele é muito bom mesmo. Ele tá muito no espaço biofísico e ele trabalha no campo energético e sutil. Então, ele atua diretamente cortando ressonância que não é sua e deixando só apenas aquilo que é seu. Muitas mulheres, a gente tem o caso de 4 pessoas que conseguiram, depois de usar o Gel Emotion, elas usaram o Gel Emotion com ouro. O ouro trabalha muito no sistema nervoso central e atua também no nosso inconsciente, despertando a nossa mente. Ele regenera todos os órgãos. Então a gente tem 4 casos que a pessoa tomou o ouro e usou, passou na região do útero e ela conseguiu. Isso aqui, além de fazer isso, ele trabalha a sintonia da essência, ou seja, ele trabalha a questão de dores, né, tanto no corpo físico como no corpo sutil, e trabalha também a nível de desintoxicação da mente. Então, assim, ele tem vários, o Gel Emotion, ele tem aqui, ele motiva a pessoa para a vida, para fibromialgia, para depressão, ele tem muita coisa, né? Então, é um cargo-chefe e aproveitar que a gente está na Black Friday, começou hoje na minha página, depois quem não me segue começa a me seguir, está com 15% de desconto, só os produtos que são produtos com valores sociais é que a gente não conseguiu. Por quê? Todos os nossos produtos são produtos preciosos. O que é? Prata, ouro e cobre. Você não vê promoção disso. Né? Então a gente não consegue fazer muita coisa, mas para a gente não ficar fora dessa, a Black Friday já está lá. Então, vamos agora finalizar um pouquinho. Gente, pode começar a fazer as perguntas. E enquanto isso, eu vou olhando aqui, o Daniel vai falar rapidamente, tá? Para endometriose também, sim. Só fechando essa parte, nós temos ali, né, o relacionamento. Então, o relacionamento, ele vai ter aí uma correlação também com o problema da fertilidade, né? Porque o relacionamento, ele não foi feito para dar certo, ele foi feito para dar errado. Só que a gente ignora esses fatores, né?
E o primeiro ponto, né, dessa conexão, vamos falar só do consciente, não vou entrar nem para o inconsciente, que o seu inconsciente já comunicou. Antes de chegar na festa, seu inconsciente já sabe que você vai encontrar a pessoa e já orquestrou esse movimento. A gente vai falar disso hoje. Mas o primeiro fator físico é o beijo. Quando você beija, você está trocando informações genéticas. A sua língua já faz um exame de DNA para ver se esse parceiro é compatível. Se o beijo é bom, é compatível, né? Então, geneticamente tem uma combinação. Quando o beijo já não bate, não é muito legal, já vai ter dificuldades ali nesse processo de engravidar, né? De gestar. E aí, quando você entra num relacionamento, você se conecta com a pessoa. Energeticamente, a gente sabe que a sua energia fica ali em torno de 6 meses a 1 ano vinculada a essa pessoa. E qual que é um dos grandes problemas que a gente vê hoje nos relacionamentos da constelação? A pessoa já passou por vários outros relacionamentos e a energia está presa. Ah, Daniel, eu nem lembro dessa pessoa, não converso mais com essa pessoa. Mas a sua energia está lá. Aí a sua energia de relacionamento ela vai só abaixando. É como se você tivesse uma corrente nas suas costas amarrada com cada um desses relacionamentos. Pode ter lá atrás um namorado que faleceu. Aí você é uma viúva carregando, arrastando ali o corpo dele energeticamente com você. E aí você, como mulher, está com energia bem baixa. Por isso que às vezes atrai homens bem inferiores. Porque está preso a esses relacionamentos. E muitas das vezes, quando você não rompe energeticamente com um relacionamento, pode influenciar na sua gestação. É como se o seu filho não pudesse nascer para que você termine com essa pessoa para voltar com o ex. Então, tudo isso são problemas que a gente observa dentro da constelação. Então, já fechando e resumindo aí a parte dos relacionamentos, tá? Mas, igual eu falei, tudo isso aí a gente só trouxe ali um pouquinho de informação, mas daria para a gente fazer aqui umas 2 horas de cada um desses temas, né? Com certeza. Gente, vamos abrir agora para perguntas. A Lu, acho que tinha perguntado se pode fazer a constelação à distância. Sim, o Daniel vai responder. Ó, teve uma da Neiva também que eu achei bem legal aqui, que ela colocou a cabecinha explodindo, né? Que mulheres que morrem no parto preferem morrer do que ter o parto. Então, não são as mulheres em específico, são as descendentes, que muitas das vezes começam a negar tanto a feminilidade que não consegue ter um parto, não consegue gerar uma vida, por conta dessa mulher que partiu. Porque observa, uma mulher que morreu no parto, a filha que nasceu nesse parto, ela vai ser uma filha com uma profunda dor do feminino. Então ela não vai passar essa energia para frente, né? Depois aqui, ó, a Kátia comentou também, mulheres que tô doido para ter um filho por nada e do nada consegue engravidar depois. É porque muitas das vezes com aquele parceiro não tem conexão. Então, quando chega num outro parceiro, você passou por um processo de cura, você consegue chegar nesse ponto. E quando a gente fala processo de cura, não é que você tem que fazer nada. O próprio corpo, ele busca essa cura o tempo inteiro. O problema é que nós mesmos acabamos sabotando esse processo, tá? Bom, a Lu comentou aqui também que a constelação pode ser feita à distância. Pode sim, tá? Porque a constelação ela trabalha num campo do inconsciente. E o inconsciente ele é coletivo, ele está dentro do nosso planeta. Então, todas as pessoas elas têm conexões com o inconsciente de todos. Então, a gente consegue fazer, sim. Eu, Daniel, me especializei no atendimento individual. E eu faço o mesmo atendimento presencial também para o modo online. Então, você pode fazer de qualquer lugar. Tanto que a maioria dos meus clientes hoje, eles são de fora. Eles não estão aqui na cidade de Belo Horizonte, onde a gente está. Eles estão em vários países diferentes que vêm fazer, porque o processo é o mesmo. Você tem o mesmo processo, a experiência é a mesma, tá? E por que eu optei por fazer o atendimento individual? Porque é justamente ali, nós temos tempo e condições de ter uma profundidade maior no seu problema. E a gente vai conseguir olhar o seu campo de forma geral. Então você vai fazer, por exemplo, eu quero fazer só para poder ver a minha fertilidade e eu conseguir engravidar. Mas junto você pode resolver um problema profissional, um problema financeiro, que está atrelado também a essas mesmas questões. Então a gente vai olhar de uma forma geral. E por isso o individual fica mais fácil e é feito aí online também, né? Bom, aqui foi para você também. A Lu perguntou se o Gel Emotion serve para endometriose também. Sim, sim. Também serve. A gente tem protocolos também, Lu, e a gente pode conferir também isso na biorressonância. A Neiva comentou
aqui também sobre a biorressonância aqui, né? É. Muito Pessoal, bom. então aqui a gente já está chegando ao final, né, da nossa live. Algumas pessoas entraram agora, a live vai ficar gravada. Eu acho importante que vocês revejam tudo, porque por mais que o tema seja um tema falando sobre útero e fertilidade, mas serve também para os homens, porque essa desconexão com o seu coração te impede de realizar grandes sonhos na sua vida. Então não é só para quem tem útero. Para a filha, precisa estar presente? Não. Você faz a constelação individual, só você, tá? E aí vamos colocar, você quer constelar para sua filha. A gente vai observar qual que é essa questão. Eu também tenho atendimentos específicos para crianças também, se precisar. Mas a gente Ah, vai que observar legal. campo o que está acontecendo. Porque, geralmente, os filhos, eles estão ali nas zonas de influência. Tem um momento que o filho está mais conectado à mãe, depois tem o processo do pai, depois a mãe de novo. Então, a gente vai observar qual que é essa influência. E muitas das Aqui vezes, é o filho só está Daniel. criando o problema do pai ou da mãe. A gente tem que resolver no pai ou da mãe para ele parar de espelhar, né? Sim, Alex, você trata traumas de infância também? Sim. Sim. Foi interessante você falar isso, Daniel, por dois motivos. Eu recebo, às vezes, te conheço desde criança, eram os vizinhos. Olha, Alexander, legal. Então, você falou uma questão muito interessante, que o que acontece? Eu recebo algumas indicações, eu recebo alguns profissionais da saúde que indicam os vibracionais. Aí a mamãe chega e fala assim, meu filho não está dormindo, meu filho está isso, aqui. Aí eu tá. Tem floral para bebê? Tem. A gente tem, inclusive, floral bebê feliz, que é para crianças até 6, 7 anos. E temos outros também. E, Alex, além da terapia que você pode fazer com o Daniel, a gente tem produtos que vão te ajudar. Porque quando você faz uma constelação, começou a desatar um nó, né, Daniel? Sim. É necessário postura, posicionamento, para que as coisas continuem fluindo. E muitas vezes, nessa correria nossa, a gente tem uma certa dificuldade. Então, os vibracionais ajudam. Inclusive, a gente tem um floral aqui que chama Traumon, que eu não trouxe ele aqui, que ele vai em traumas intrauterinos. Só que é claro, eu vou comprar um e vou ficar pronto. Não sei. Cada corpo vai reagir de uma forma. E muitos pais, quando chegam aqui queixando dos filhos, aí eu falo, não, eu tenho um floral para o seu filho, mas é necessário, não é necessário, seria interessante que a mãe também olhasse para esse lado. Sim. Alguma delas nem me responde mais. Tocou na ferida. Não me responde, e uma me mandou um texto enorme, falou, não, é porque eu estou passando por isso, por aquilo. Aí eu pensei, a criança está naquele campo, né, conectado com o que a mãe está passando, e por isso tem essa necessidade, né? Só que a gente tem mania de olhar para o outro e não querer olhar para a gente. Então, o primeiro passo, né, da fertilidade na nossa vida, não só mesmo para gestar, né, mas para acessar, primeiro a gente ter conexão com a nossa própria história. A Lu falou que já amo. Por que o filho espelha, né? É o nosso processo do autoinconsciente, né? Desde o período ali gestacional, enquanto o bebê está no útero da mãe, ele compartilha todas as emoções, pensamentos, sentimentos, tudo que a mamãe está vivendo, o bebê compartilha. Só que quem está no comando, no controle desse bebê? Somente o inconsciente. E o inconsciente ele tem um único objetivo, né? Sobreviver. Se ele percebe que tem algo que vai colocar a vida dele em risco, ele começa ali a absorver tudo aquilo ali para que a mamãe consiga cuidar dele. Então o bebê ele já nasce com essa carga emocional. E ele já aprendeu dentro da barriga da mãe que é o quê? Eu preciso absorver essa dor aqui da minha mãe para minha mãe ter tempo de me dar carinho e atenção. Justamente. Aí a criança chega ali na vida ali infantil dela, ela não pode brincar como uma criança normal, porque ela está carregada da dor do pai ou da mãe. E aí sim, a constelação ela trabalha, a gente vai no inconsciente para trabalhar esses traumas que aconteceram na infância, no período intrauterino, os traumas dos nossos ancestrais. Por isso que a gente tem essa dobradinha, Fernanda, porque eu resolvo aqui o problema e o tratamento ele continua a partir dos florais. Porque você... Inclusive, teve uma paciente, teve uma cliente sua que você indicou liberação de contratos.
Sim, Eu acho muito interessante, me veio aqui agora, até depois a gente montar um protocolo, Daniel. Por exemplo, a pessoa traz um trauma, você faz esse trabalho e ela continua em casa, usando os vibracionais para ela conseguir. Porque, gente, não é fácil desconectar de problema, porque a mente ela vai aonde o negativo, ela quer ficar ali, vai ficar né? mostrando, né? Principalmente que a gente está no coletivo, né? No inconsciente coletivo, e aonde que a gente mais vai? No BO, entendendo? Você vê o que mais chama a atenção da mídia? É o problema. Coisa negativa, é o problema. Então a gente está mais adaptado a olhar para a dor do que olhar para uma coisa que é positiva. Sim, Então, sair da dor, gente, é igual tem um vídeo no YouTube que é um urso, não sei se você conhece esse vídeo, um urso com pote, uma panela quente. E aí ele vai lá na panela e gruda na panela, a pele dele começa a soltar, é um desenho, né? Lógico, a pele dele começa a soltar, mas ele não larga a panela. Assim, nós somos muitas vezes com os problemas, com as dores, com os relacionamentos, com tudo. A gente não quer soltar, né? A gente cria uma simbiose naquela dor que é difícil soltar. Então, muitas vezes a pessoa vai, faz uma constelação e fala: minha vida não mudou nada. Não vai mudar. Entendendo? Ela não vai mudar porque não depende da constelação, depende de você. A constelação ela foi lá e desatou um nó energético e levou informação para o seu inconsciente, porque, por exemplo, quem está aqui assistindo uma live, o seu inconsciente já está recebendo uma nova informação, uma nova programação, que a autorresponsabilidade ela é necessária para mudança de atitude. sim, Entendeu? Ela está recebendo o quê? Para que você gere uma nova vida, primeiro você precisa gerar uma vida dentro de você, você com você mesmo. Senão você não sim. consegue, né? Então, assim, por isso que é importante essa consciência. Às vezes eu tento explicar, mas muitas pessoas não querem, e tá tudo bem. O meu papel hoje aqui, como Fernanda, né, nessa dimensão, nesse plano físico que eu estou aqui representada por Fernanda, é trazer uma informação de que a dor me trouxe para esse caminho. Né? Eu já era terapeuta vibracional, tive um câncer de colo de útero, né? Falamos aí sobre isso. E aí eu falo, poxa, como assim? Eu já estou resolvida. Não, mas no meu inconsciente eu tinha processos que me levaram para essa situação para que eu pudesse recalcular essa rota. Sim. Né? E eu confesso que quando eu recebi essa notícia, eu tive vergonha. Porque como assim? E quantas pessoas têm vergonha de falar das suas dores? Né? Quantas pessoas têm vergonha de procurar uma ajuda? Ficam na rigidez, né? Ou fica ali na resistência. Aí o que acontece? O corpo, por ser uma máquina inteligente, ele vai trazer um recurso de comunicação, seja numa dor, seja numa doença. Então, quando eu falo que a dor e que a doença, não vou falar doença, o Cássio sempre ensina a gente que não é bom falar porque essa palavra se carrega de uma energia, uma frequência muito Sim, baixa. A falta de saúde, ela nos traz uma informação que eu estou indo no caminho contrário da minha alma. Por quê? Quando eu faço algo que eu não estou satisfeita e feliz, o meu corpo dá um comando. E o comando dele, muitas vezes, é uma dor, é uma rinite, é uma sinusite. Às vezes eu estou num ambiente de trabalho, num ambiente que eu sou forçada a ficar, mas a minha alma, quando eu falo minha alma, gente, é o fundo da alma mesmo, não quer estar ali, sim, o meu corpo ele vai reagir. Quando eu não digiro, não é, você não desce, né? Você está com aquele sapo engasgado. Eu tive um processo de garganta, que enquanto eu não falei, né, o que estava ali, a dor de garganta não foi embora. Entendendo? Então, assim, o corpo, ele é a nossa maior preciosidade para saber como você está indo com você mesmo. sim, Outra coisa que você pode olhar é fisionomia, né? Porque quando a gente está passando por qualquer processo emocional, você
movimento, eu não sou, eu não tenho especialidade nisso, mas eu acompanho muitos profissionais que falam sobre isso, sobre as couraças, né? Você contrai o corpo, nanana. Então, assim, você modifica totalmente a sua estrutura, até muscular, quando você não está numa sintonia com o seu coração. Então, qual que é a nossa proposta aqui hoje? Começar a sentir. E a constelação familiar, ela te promove isso, porque quando você faz um campo, para quem nunca fez ou para quem já conhece, você coloca os bonecos, você começa a sentir o que está acontecendo ali. Ah lá, o campo. Vou mostrar aqui, Né? vou te falando que eu vou ilustrando o que você está falando aí, ó. E o campo, ele vai direcionando, é incrível, porque uma vez nós fizemos uma constelação com o Daniel à distância, né? Daniel, constelação empresarial, e foi assim, chocante para as pessoas que não sabiam a chave da coerência, mente e coração. Isso mesmo, né, Ivan? Então, eu convido vocês a experimentar essas práticas, experimentar, respirar, experimentar, sentir a batida do seu coração, porque tudo começa aqui. Já reparou que o coração é o único órgão que não tem câncer? Por que será? Trazendo uma frase bem legal que eu gosto muito de Jesus, né? Toda vez que ele estava de frente ali para uma pessoa e acabava ali curando aquela pessoa, ele sempre falava: a sua fé te curou. Então não existe nada e nenhum processo que vai te curar. Quem vai te curar é você mesmo, Você é o seu mesmo. corpo. Só que o seu corpo, ele está na zona de conforto, que essa zona de conforto gerou essa dor, esse problema que você está vivenciando, essa falta de saúde. A constelação, ela vai ser a bússola que vai te mostrar o caminho. Esse caminho aqui vai ser mais leve. Só que você tem a opção de ter um veículo que vai te conduzir de forma mais fácil ainda, que é o quê? Os florais, os produtos da Itatim, que vão te ajudar a ter uma frequência que vai passar por essa estrada de forma mais fácil. Quer dizer que vai ser lindo, maravilhoso? Não, às vezes vai ter um buraquinho, às vezes vai ter alguma coisa que vai furar o pneu desse carro, mas você tem outro produto que vai te ajudar a resolver. E quer dizer que você fez uma vez e você mudou, tá tudo resolvido? Não. Autoconhecimento é um passo de cada dia. Um passo. Às vezes você vai ter que dar 2 para trás para resolver uma outra questão, mas daqui a pouco você anda de novo para frente de novo. E o autoconhecimento, Daniel, ele está em observar. Sim. A observação. Quando você sai do piloto automático, você começa a perceber, você aprende com tudo e com todos. A todo segundo você está aprendendo. Né? E eu falo o seguinte, eu sou apaixonada mesmo pelos produtos da Itatinga, eu conheci os produtos no momento do câncer, fiz os tratamentos associados à desintoxicação, à limpeza do terreno biológico, eu tomo até hoje, e a nossa consciência muda, querendo ou não muda, porque a proposta que o Cássio tem é a proposta da libertação, é que você se conecte com quem você é de verdade, porque quando você está nessa consciência, só de você estar presente e consciente, você já consegue contribuir para a mudança planetária, para a mudança de todas as pessoas. Né? Então, eu vou deixar aqui o meu agradecimento a cada um de vocês, né, que estiveram aqui conosco, nesse período da live. A gente tentou trazer um pouco de informação, essa foi a nossa contribuição, né, algumas informações de pessoas que estão nesse processo, que muitas vezes não conseguiram resultados positivos. Eu sugiro que busquem essas alternativas que estão aí, né, que é buscar esse processo da constelação, ajuda muito, limpar o seu corpo, começar a ter mais consciência e saber que se você pode investir tudo que você tem em práticas, mas se você não cuidar do seu emocional, você não vai chegar a lugar nenhum. Verdade. Então, primeiramente, muito obrigado, Fernanda, por essa oportunidade, esse espaço, por toda essa frequência vibracional, que é muita energia que a gente está administrando aqui. Muito obrigado por cada um de vocês que estiveram aqui com a gente e também vão assistir depois gravado, né? Então, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário. Vai voltar aqui depois para poder conversar e comentar com vocês também, tá? Então, muito obrigado. Só fazendo uma propaganda rapidinho aqui. Todas as segundas-feiras, às 21h21, eu faço lives parecidas com essas aqui no meu perfil. Então, quem quiser assistir também, todas as segundas, às 21h21 também, tá bom? Então, muito obrigado.
Beijo no coração Obrigada. de todos vocês. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.